O cavaleiro preso na armadura. Capítulo 4. O castelo do silêncio. Sozinho, o cavaleiro cautelosamente enfiou a cabeça pela porta de entrada do castelo. Seus joelhos tremiam, o que, por causa da armadura, provocava um leve som metálico de chocalho. Temendo que Rebeca pudesse vê-lo, juntou forças e entrou corajosamente, fechando a porta atrás de si. Por um instante desejou não ter deixado a espada, mas Merlin prometera que não haveria dragões para matar, e o cavaleiro confiava no mago. Ele adentrou a imensa antessala do castelo e olhou à volta. Viu apenas o fogo, que fulgará enorme lareira de pedras situada em uma das paredes de 3 tapetes no chão. Sentou-se sobre o tapete mais próximo do fogo. O cavaleiro logo tomou consciência de 2 coisas. Primeiro, parecia não haver nenhuma porta na sala que levasse a outras partes do castelo. Segundo, o silêncio que fazia naquele castelo era extraordinário, misterioso. Ele percebeu com um sobressalto que o fogo nem mesmo crepitava. O cavaleiro considerava o próprio castelo silencioso, principalmente naquelas épocas em que Juliette permanecia dias seguidos sem falar com ele, mas o silêncio ali era incomparável. O Castelo do Silêncio foi bem nomeado, ele pensou. Nunca em vida se sentirá tão sozinho. Subitamente, o cavaleiro foi surpreendido pelo som de uma voz familiar, vindo de trás dele. Olá, cavaleiro. O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei se aproximando dele, vindo de um afastado canto da sala. Rei? Ele disse ofegante. Não tinham percebido. O que o senhor faz aqui? O mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à volta novamente. Não vejo porta nenhuma. Não é possível ver, até que se compreenda, disse o rei. Quando você compreender o que há nessa sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte. Sinceramente, espero que sim, rei, disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. É isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade, o rei explicou. É mais fácil para meus súditos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei, mas poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria nesse caminho se não estivesse aprisionado nessa armadura. A maioria de nós está aprisionado no interior de uma armadura, declarou o rei. O que o senhor quer dizer? Perguntou o cavaleiro. Nós levantamos barreiras para nos proteger de quem pensamos ser. Então um dia ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que fosse um ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio, disse o cavaleiro. O rei riu pesaroso. Tenho sabedoria suficiente para saber quando estou preso e retornar aqui para aprender mais sobre mim. O cavaleiro sentiu-se imensamente encorajado, pensando que o rei talvez pudesse lhe mostrar o caminho. Diga, disse o cavaleiro, seu rosto se iluminando. Será que não podemos atravessar juntos o castelo? Assim não estaremos tão sozinhos. O rei balançou a cabeça, dizendo, certa vez tentei isso. É verdade que meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente. Mas quando se fala, é importante ver a porta para sair dela. Talvez pudéssemos apenas andar juntos em silêncio, sugeriu o cavaleiro. Não lhe agradava pensar que seria devagar
sozinho pelo castelo do silêncio. O rei balançou a cabeça novamente, dessa vez com mais força. Não, já tentei isso também. O vazio se tornou menos doloroso, mas ainda assim eu não conseguia ver a porta para sair dessa sala. O cavaleiro protestou. Mas seu senhor não estava falando? Ficar em silêncio significa mais do que não falar, disse o rei. Descobri que, quando eu estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem a outra pessoa víssemos o que estava tentando esconder. Eu não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá, replicou o rei, depois que permanecer aqui por um tempo suficiente. É preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. O cavaleiro ficou desanimado. Não quero ficar sozinho aqui, ele exclamou, batendo o pé enfaticamente e sem perceber pisando no pé do rei. O rei berrou de dor e deu saltos em círculos. O cavaleiro estava horrorizado. Primeiro o ferreiro, agora o rei. Perdão, senhor, disse o cavaleiro desculpando-se. O rei esfregou o dedão delicadamente. Tudo bem. Essa armadura dói mais em você do que em mim. Então, apurando-se, olhou compreensivamente para o cavaleiro. Entendo que você não queira ficar nesse castelo sozinho. Eu também não queria, quando comecei a vir aqui. Mas agora compreendo que se tem para fazer aqui, deve ser feito sozinho. Dito isso, ele saiu, mancando pelo quarto e acrescentou. Preciso seguir meu caminho agora. Perplexo, o cavaleiro perguntou. Aonde o senhor vai? A porta fica aqui. Essa porta é apenas uma entrada. A porta para a sala seguinte fica na parede afastada. Assim que você entrou, eu finalmente consegui vê-la, disse o rei. O que quer dizer com finalmente conseguiu vê-la? Não lembrava onde ela ficava. Das outras vezes em que estava aqui? Perguntou o cavaleiro, pensando porque o rei se daria trabalho de continuar voltando. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui, encontro novas portas, enquanto minha compreensão se expande. O rei acenou. Seja bom consigo, meu amigo. Espere, por favor, gritou o cavaleiro. O rei olhou de volta para ele, compassivamente. O que é? O cavaleiro sabia muito bem que não conseguia abalar a decisão do rei. Existe algum conselho que o senhor poderia me dar antes de ir embora? O rei pensou por um momento e disse em seguida: Este é um novo tipo de cruzada para você, caro cavaleiro. Uma que requer mais coragem do que todas as outras batalhas que você conheceu antes. Se conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem que fazer, esta será a sua maior vitória. Dito isso, o rei virou e esticou o braço como se fosse abrir uma porta. Em seguida, desapareceu parede adentro, deixando o cavaleiro com um olhar incrédulo em sua direção. O cavaleiro correu até onde o rei estivera, esperando que de perto também pudesse ver a porta. Deparando-se com o que parecia ser apenas uma parede sólida, ele começou a caminhar em redor da sala. Tudo podia ouvir era o som de sua armadura ecoando pelo castelo. Depois de algum tempo, sentiu-se deprimido como nunca antes em sua vida. Para se animar, cantarolou 2 estimulantes canções de batalha. Estarei lá para pegá-la numa cruzada, meu amor. E onde pendurou meu elmo é meu lar. E as cantou vezes e vezes seguida. Conforme sentia sua voz ficando cansada, percebeu que a quietude tornava-se seu canto inaudível, envolvendo-o no silêncio total e devastador.
Somente então o cavaleiro pôde francamente admitir algo que nunca tinha reconhecido antes. Tinha medo de ficar sozinho. Naquele instante, ele viu uma porta na parede mais afastada da sala. Então, caminhou até ela, abriu-a lentamente e entrou em outra sala. O aposento seguinte parecia-se muito com o anterior, exceto por um tanto menor, que também era destituído em qualquer sonoridade. Para passar o tempo, o cavaleiro começou a falar algo consigo mesmo. Ele dizia qualquer coisa que passasse pela sua cabeça. Falou sobre como era quando criança e sobre como era diferente dos outros meninos que conhecia. Enquanto esses caçavam codornizes e brincavam de pega a cauda do javali, ele ficava lendo dentro de casa. Como os livros eram escritos à mão pelos monges, não havia muitos deles, e ele logo os tinha lido todos. Foi então que começou a falar impulsivamente com qualquer pessoa que encontrava pela frente. Quando não havia ninguém para conversar, conversava consigo mesmo, exatamente como estava falando nesse momento. Inesperadamente, pegou-se dizendo que tinha falado tanta vida inteira para evitar se sentir sozinho. O cavaleiro refletiu intensamente sobre isso, até que o som de sua própria voz quebrou o silêncio desalentador. Acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Quando disse essas palavras, uma outra porta apareceu. O cavaleiro a abriu e entrou na sala seguinte. Era menor do que a anterior. Ele sentou no chão e continuou a pensar. Logo irrompeu em uma mente que, durante toda a sua vida, perdera tempo falando sobre o que tinha feito e o que iria fazer. Nunca desfrutara o que estava realmente acontecendo. E assim, em uma outra porta apareceu. Ela conduzia em uma sala ainda menor do que as outras. Incentivando pelo progresso, o cavaleiro fez algo que nunca havia feito antes. Sentou-se tranquilo e ouviu o silêncio. Ocorreu-lhe que, na maior parte da sua vida, nunca tinha realmente ouvido alguém ou alguma coisa. O sussurro do vento, o tamborilar da chuva e o som da água nos córregos, com certeza sempre estiveram presentes, mas ele nunca os ouvira de verdade. Também não ouvira Juliette, quando ela tentava lhe dizer como se sentia, especialmente quando ela estava triste. Isso lembrava ao cavaleiro que ele estava triste também. De fato, uma das razões por que passara a deixar a armadura no corpo o tempo todo era que ela abafava o som da voz triste de Juliette. Tudo o que tinha de fazer era abaixar a viseira e com isso conseguia fazê-la se calar. Juliette devia se sentir muito solitária, falando com um homem revestido de aço, tão sozinha quanto ele se sentia sentado nessa sala que parecia um túmulo. Sua dor e sua solidão emergiram. Logo, sentiu também a dor e a solidão de Juliette. Anos a fio, ele a forçava a viver em um castelo do silêncio. Começou a chorar. O cavaleiro chorou durante tanto tempo que as lágrimas transbordaram os orifícios de sua viseira e encharcaram o tapete onde se sentará. As lágrimas fluíram até a lareira e extinguiram o fogo. De fato, a sala inteira estava começando a inundar. E se naquele momento uma outra porta não tivesse surgido na parede, o cavaleiro poderia ter se afogado. Embora estivesse exausto por causa do dilúvio, ele forçou o caminho até a porta, abriu-a e entrou em uma sala que não era muito maior do que o estábulo onde uma vez abrigara o seu cavalo. Por que será que essas salas vão se tornando cada vez menores? Ele se perguntou em voz alta. Uma voz respondeu: porque você está fechando o cerco sobre si mesmo. Assustado, o cavaleiro olhou à volta. Ele estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. Quem tinha falado? Você falou, disse a voz, respondendo seu pensamento. A voz parecia vir de dentro dele. Seria possível? Sim, é possível.
respondeu a voz. Sou o seu eu verdadeiro. Mas eu sou o meu eu verdadeiro, protestou o cavaleiro. Olhe para dentro de si, disse a voz com uma ponta de desgosto. Sentado, aí meio torto de fome, envolto nessa sucata, com uma viseira enferrujada e ostentando uma barba ensopada. Se você é o seu eu de verdadeiro, ambos estamos encarcerados. Agora preste atenção, disse o cavaleiro. Vivi todos esses anos sem ouvir uma única palavra. Agora que eu ouço, a primeira coisa que diz é que você é o meu eu verdadeiro? Por que não se manifestou antes? Tenho estado por perto há anos, replicou a voz. Mas essa é a primeira vez que você fica quieto o bastante para me escutar. O cavaleiro estava confuso. Se você é o meu eu verdadeiro, então diga-me, porque quem sou eu? A voz respondeu gentilmente. Você não pode achar que vai aprender tudo de uma vez. Por que não dorme um pouco? Está bem, disse o cavaleiro. Mas antes de dormir, quero saber como devo chamá-lo. Chamar-me? Perguntou a voz surpresa. Ora, eu sou você. Não posso chamar você de eu. Isso me deixaria confuso. Tudo bem, me chamo de Sam. Por que Sam? Perguntou o cavaleiro. Por que não? Veio a resposta. Você deve conhecer Merlin, disse o cavaleiro. A cabeça começou a inclinar de sono. Então seus olhos se fecharam, enquanto ele mergulhava num sono profundo e sossegado. Ao acordar, o cavaleiro não sabia onde estava. Estava apenas conscio de si mesmo. O restante do mundo parecia ter desaparecido. Somente quando já estava plenamente desperto foi que percebeu que o esquilo e Rebeca estavam sentados sobre seu peito. Como vocês entraram aqui? Perguntou. Não estamos lá dentro, disse o esquilo sorrindo. Você está aqui fora, Rebeca arrulhou. O cavaleiro arregalou os olhos e colocou-se em posição sentada. Ele observou a paisagem admirado. Sem dúvida, ele estava no caminho da verdade, bem do outro lado do Castelo do Silêncio. Como foi que eu saí de lá? Perguntou Rebeca. Rebeca respondeu. Da única maneira possível. Você concedeu a saída. A última coisa que eu lembro, disse o cavaleiro, era que estava falando com... Ele se deteve. Queria contar para o esquilo e Rebeca a respeito de Sam, mas não era fácil explicar. Além disso, tudo poderia não ter passado de uma imaginação. Havia muito sobre o que refletir. O cavaleiro esticou os braços para coçar a cabeça, que precisou de algum tempo para perceber que na verdade estava coçando a própria pele. Ele levou ambas as manobras da cabeça. O elmo havia se desprendido. Tocou a face e sua longa barba descuidada. Esquilo, Rebeca? Ele gritou. Nós sabemos. Eles disseram alegremente e em uníssono. Você deve ter chorado novamente no Castelo do Silêncio. Chorei sim, confirmou o cavaleiro. Mas como é possível que um elmo inteiro se escorra da noite para o dia? Os animais riram alvoroçadamente. Rebeca ficou ofegante, dando pinotes pelo chão. O cavaleiro achou que ela ia acabar caindo do corpo. Exigiu que lhe contasse o que era assim tão engraçado. Esquilo foi o primeiro a recuperar o fôlego. Você não passou apenas uma noite no castelo. Então, quanto tempo você passou? E se eu lhe dissesse que, enquanto você estava lá dentro, poderia ter facilmente juntado mais de 5.000 nozes? Eu diria que você é louco, exclamou o cavaleiro. Você permaneceu no castelo por muito, muito tempo, afirmou Rebeca. O cavaleiro estava boquiaberto, sem poder acreditar. Olhou para o céu com voz estrondosa e disse: Merlin, preciso falar com você. Como prometera, o mago apareceu imediatamente. Estava nu, exceto pela longa barba que pingava
de um olhado. Aparentemente o cavaleiro pegara Merlin tomando banho. Perdoe-me por essa intrusão, disse o cavaleiro, mas trata-se de uma emergência. Não faz mal, disse Merlin, interrompendo. Os magos acabam se acostumando com essas inconveniências. Ele sacudiu a barba para tirar a água. Para responder a sua pergunta, devo dizer que é verdade. Você permaneceu no Castelo do Silêncio por um longo tempo. Merlin nunca deixava de surpreender com o cavaleiro. Como você sabia que eu queria perguntar isso? Como me conheço, posso conhecer você. Somos todos parte de um do outro, respondeu o mago. O cavaleiro refletiu um segundo. Começo a entender. Eu pude sentir a dor da Juliette. Porque sou parte dela? Sim, respondeu Merlin. Foi por isso que você pôde chorar. Por ela e também por você. Essa foi a primeira vez que você derramou lágrima por outra pessoa. O cavaleiro disse ao mago que se sentia orgulhoso. O mago sorriu com indulgência. Não temos de sentir orgulho por sermos humanos. Isso é tão sem sentido quanto seria para Rebeca sentir orgulho por poder voar. Rebeca nasceu com asas. Você nasceu com coração. E agora, o que está usando simplesmente como deveria fazer. Você sabe mesmo como fazer para colocar um sujeito para baixo, Merlin, disse o cavaleiro. Não quis ser duro com você. Você está indo muito bem. Caso contrário, nunca teria encontrado Sam. O cavaleiro sentiu-se aliviado. Então eu realmente ouvi? Não foi um fruto da minha imaginação? Merlin achou graça. Não, Sam é real. Na verdade, um eu mais verdadeiro do que aquele que você tem chamado de eu durante todos esses anos. Você não está ficando maluco. Apenas está começando a escutar o seu verdadeiro eu. Foi por isso que o tempo passou tão rapidamente, sem que você percebera. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá, depois de passar pelo castelo.